a Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Só Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e toda adoração. Aleluia, aleluia, oh glória, aleluia. Boa noite, povo de Deus, aleluia. Paz seja com todos, né? Que honra, queridos, me sinto honrada de estar aqui. Ah, pastora, por quê? Porque essa é a casa do Pai. Eu amo estar na casa do Senhor. Tem uma coisa, eu não conto muito isso, aonde eu vou, viu, pastora? Eu fiz uma promessa ao Senhor, quando Ele começou a transformar a minha vida, e eu disse que eu nunca iria dizer não a Ele. Então, todas as vezes que me convidam para pregar, para mim não ir, só se realmente eu não puder. Se estiver na cama, estiver no hospital, se eu estiver fora, se eu não estiver se eu estiver com algum compromisso já na agenda, eu digo não. Caso contrário, eu nunca digo não ao Senhor. Porque o que Ele fez por mim, eu tenho convicção do que Ele fez por mim. O que Ele fez por mim, o que eu faço não paga. Eu quero que você entenda nesta noite, você não tem preço. Você precisa entender que você tem valor. E o seu valor é de sangue da cruz do Calvário. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O pastor já me apresentou, né? A pastora Aline. Meu nome é Leila. Sou pastora ali da comunidade Cabô, aqui de Gaspar. Estamos morando nessa cidade há 11 anos. E para nós tem sido um desafio, né? Sou gaúcha, você vai ver no sotaque, no decorrer. Não se assuste se eu for me desmanchando, tirando sapato, tudo. Eu vou tirando, vai começando uma coisa, eu não sei se sobe, se desce, como é que é, e eu vou tirando, né? No verão, no inverno mesmo, eu sofro muito, queridos, porque a roupa de inverno é terrível daí para mim, né? Todo mundo tá bem bonitinho. Meu sonho sempre foi ser, se eu fosse um dia pregadora, aquela pregadora que eu via lá na Batista, na igreja que o meu marido nasceu, né? O microfone paradinho, a pessoa parada atrás do púlpito e ela só mexe a boca. Eu não consigo, eu mexo por inteiro. Que meu Jesus não morreu pela metade, Ele morreu por inteiro, então eu me movimento, não se assuste, amém? Dou uns gritos, uma charamanaia de vez em quando, tá bom? Não vai se assustar não, é Jesus mesmo, eu sou assim, amém? Eu quero convidar você então de pronto, aproveitando que você está de pé, em reverência à palavra de Deus, abrir a Bíblia comigo lá no livro de Mateus, uma passagem bem conhecida. Quando o Senhor me dá umas palavras conhecidas, eu sempre questiono Ele, mas essa foi inevitável, não pude nem questionar. Mateus capítulo 14, o verso 25 ao 28 nós vamos ler. E foi em seguida que a pastora Aline me convidou para vir. O Senhor não me deixou dormir uma madrugada por causa deste texto. E eu sabia que era para cá e eu sabia que era por causa do convite. Há convicções às vezes dentro da gente. Tem palavras que Ele nos dá e tu sabe que é para determinado tempo. E esta é para cá, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor lá em Mateus 14, do 25 ao 28. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Amém, querido? Você pode sentar em nome de Jesus? Esta é a palavra do nosso Deus, viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Quero lembrar você que eu sou apenas um cano, Ele é a água, amém? E eu quero dizer que antes de cortar para cá, para aí, Ele corta aqui primeiro, né? Domingo nós estávamos no nosso culto na igreja, meu filho pregou, né? Meu filho mais velho é pastor na nossa igreja, glória a Deus. Um dia eu vou contar o testemunho sobre esse menino. Não foi fácil, quer dizer para as mães que estão aqui, não desistam dos seus filhos. Não creiam na voz que o inimigo diz, desiste.
Desiste não vai dar em nada. Não desista. Ninguém ora melhor pelo seu filho do que você. Não existe oração mais eficaz do que a oração de uma mãe de joelho e boca no pó. Não tem. Todas as irmãs, todos os irmãos presentes podem orar com você e por você. Mas a oração que você faz aos céus pelos seus filhos ecoa pela eternidade. Eu não sei se a gente vai estar aqui, não vai estar, mas Deus vai cumprir. Porque o nosso Deus é Deus que cumpre promessa. Amém? E ele estava pregando. E ele disse, eu fui abraçar ele no final, e disse assim, eita, né, que palavra, bateu aí, né, e assim, pois é, bateu aqui também em nós, né, então, a palavra de Deus é assim, primeiro ela fala conosco, o pregador, e depois então ela se dirige ao resto da igreja, para quem nós vamos falar, e eu estava aqui pensando antes de subir, né, parece que o culto foi preparado para mim. Eu amei as canções, são as minhas canções que eu mais amo. E tem uma que fala profundamente comigo, que é aquela que eles cantaram, né? Quebrou as carroças, afundou os barcos no cais, deu adeus para os pais e foi embora. Com medo, irmãos, é verdade. É mentira se a gente disser aqui que não deu medo. É mentira dizer que não deu aquele tremor assim no estômago. É mentira dizer que não bateu uma insegurança para uma terra que a gente nunca viu, que essa era a promessa de Deus. Disse para o meu esposo, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E realmente, quando nós fomos pesquisar, eu morei primeiro na Guabiruba. Quem conhece Guabiruba? Uma cidade de primeira, né, amados? Vocês são de lá? Não, só conhece, glória a Deus, né? Mas é uma cidade de primeira. Eu morei lá. Quando eu cheguei, há 19 anos atrás, pastor, não foi fácil. Porque só tinha alemão, né? A maioria alemão. Alguns italianos, mas a maioria massiva alemã. Tudo que eu falava estava errado e tudo que eles falavam para mim era errado. 1.300 quilômetros de distância, e quando nós fomos procurar, há 20 anos atrás no Google, se é que eu posso dizer, né, que a gente foi pesquisar, não existia Gaspar, não existia Guabiruba, perdão, errei o nome da cidade. Mesmo assim a gente veio, com uma palavra, uma mala e 2 filhos, um com 12 e outro com 6 anos, que foi alfabetizado aqui. Não foi fácil, mas eu louvo ao Senhor, porque Ele deu a promessa, e Ele se encarregou de cumprir. Não estava mais em mim, a minha tarefa e a sua é obedecer, o resto Ele faz, amém? E quando o Senhor me acordou de madrugada, não me deixou dormir por causa desta palavra, o Senhor começou a ministrar ao meu coração, queridos, sobre vozes, as vozes que nós ouvimos. E essa noite a minha pergunta e o título que o Senhor me deu para esta mensagem: quais são as vozes que você tem escutado? Nós temos assistido ultimamente a CNN, eu quase não assisto notícia, muito raro, porque as notícias são deprimentes, não sei se você concorda comigo. E eu prefiro pensar algumas coisas que eu gosto de ler no Google, do que eu ficar assistindo o jornal direto. Mas meu esposo de casa, ele era CLT da prefeitura em Gaspar, e em abril terminou o contrato, ele está em casa. E ele adquiriu o hábito de manhã, ele leva meu filho até a casa do primo, porque o meu filho menor trabalha em Brusque, e ele volta e ele fica ali na sala assistindo, e eu levanto e ele está, eu digo, ai, tu já está nisso aí, é deprimente. E eu, no fim, acabo sentando e ouvindo junto com ele. Às vezes estou lá na cozinha tomando café, estou ouvindo. E eu não sei se você percebeu que, no momento, a maior voz e o que mais tem sido falado é sobre as eleições dos Estados Unidos e o Trump, certo? Só que, queridos, é tanta coisa que a gente recebe de informação, não sei você, mas a minha irmã outro dia mandou um negócio para a gente que eu não quero mais ver esse negócio, porque é a trombeta, porque não é a trombeta, porque agora vem esse, porque não sei o que, e Jesus está voltando. E a palavra de Deus diz que muitos seriam enganados. Há muitas vozes, tem muitas vozes, amados, falando muita coisa. Muita gente preocupada com estas vozes.
Quem é o genro de Donald Trump? Queridos, se for ele, glória a Deus. Se não for, vai levantar um outro. A gente está preocupado com aquele grandão que vai aparecer. Eles iam de cidade a cidade com Jesus. Eles comiam com Jesus. Eles bebiam com Jesus. Eles subiam o monte. Não, às vezes não sempre para orar, né? Dormiam. Mas eles iam enquanto Jesus orava. Ou seja, eram homens que estavam 24, 48, 72, 100 horas com Jesus. Que chegavam a contestar ele: tu não dormes? Por que tu não... Olha, eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. E eles andavam com Jesus. Durante tanto tempo, a Bíblia nos fala que durante 3 anos, dos 30 aos 33, ele formou aquele corpo de discípulos. De 70 ele tirou 12, pinçou a dedo, 12. E um deles ainda era traíra. Ou seja, queridos, você anda com alguém durante 3 anos. E quando esta pessoa fala, você não reconhece a sua voz? Eu vou fazer uma pergunta. Eu estou com 34 anos de casada. Mais alguém aqui me acompanha ou mais velho que eu? Lá. Mais velho? Ali, mais velho que eu de casado, isso? 34 para cima. Quando a sua esposa fala em outro lugar da casa, até mesmo por cima do som da sua TV, o senhor não reconhece a voz da sua esposa? Reconhece. A senhora não reconhece a voz dele mesmo quando há tormenta, tempestade, quando vem aquelas chuva de verão assim com aqueles raios e trovoada, a senhora não reconhece a voz do seu esposo? Pois é. Nós somos peritos em reconhecer a voz do esposo, da esposa, dos filhos, da nora, dos netos, mas nós não sabemos reconhecer a voz do nosso Deus. Nós vamos por qualquer vento que nos empila. Vai para lá, vai. Se vem para cá, vem. Não, queridos, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, que é viva e eficaz. É uma voz apenas, há um só Deus apenas, um batismo só, um só corpo sobre um só cabeça. Mas para que nós possamos reconhecer a voz de Cristo, nós precisamos ter intimidade com Ele. Eu separei aqui, na madrugada, 3 questões que geralmente acontecem na nossa vida. A primeira dela é a voz que fala no nosso emocional. Muitas mulheres, vou falar mulheres que eu trabalho muito com mulheres. Muitas mulheres, internamente, elas não conseguem ouvir a Deus, porque elas estão tão cheias de feridas, que elas ainda estão com aquela voz da menina. Eu fui abusada, eu fui maltratada, eu fui rejeitada. E isso não muda de um homem para uma mulher. Quantos homens, queridos, que estão na mesma situação e não têm coragem de falar, porque é mais difícil para o homem se abrir. Quais são as vozes que têm dirigido o seu emocional? Quais são as vozes que você tem ouvido, que tem feito você vacilar no seu emocional? Quais são as vozes que têm dito para você: você não é nada? Ih, burro, você é uma burra, você nunca vai crescer, você nunca vai ser ninguém na vida. E assim nós vamos, queridos, com estas vozes. E quando você vai falar, às vezes é a voz do pai. Ai, quando eu vou para conquistar algo bem grande, quando eu estou perto de conquistar algo, eu ouço aquela voz do meu pai que dizia assim, ó: você nunca vai dar em nada, você não presta para nada. Ei, filha, você é uma porca, olha a sua casa. E não é às vezes que a pessoa é uma porca. Quantas mulheres, quantos homens que tiveram pais e mães narcisistas e não era falado, concorda? A igreja não falava, a gente não via. Eu louvo a Jesus por uma fase tão linda da igreja, que ela chegou e graças a Deus eu alcancei, que quando eu era menor eu cresci dentro da igreja, só para os irmãos entenderem. Tudo era demônio. Depressão, demônio. Tristeza, demônio.
tudo era demônio. E eu louvo a Jesus que nós chegamos num status de igreja hoje, na atualidade, que nós conseguimos conversar com as pessoas em um gabinete, e a gente começa a ouvi-la, e depois que você a ouve, você a aconselha espiritualmente, e aí você olha para ela e diz assim: querida, até aqui, querido, eu lhe atendi como pastora, no seu lado espiritual, vou orar por você agora, vou interceder, vou ungir você, a igreja vai levantar um clamor, mas tem algo em você agora que não é comigo. Ei, terça-feira, isso que eu digo para quem eu atendo, amém? Terça-feira nós temos um psicólogo aqui na igreja. Eu aconselho você, fale com a pastora Kátia, marque uma hora com o pastor Odilon. Ele é psicólogo, ele está atendendo aqui. Vai lá, vai ver o preço da consulta. E é assim, desse tamanhinho. Que a primeira coisa que a pessoa que está emocionalmente sob pressão, ela diz assim: eu não tenho dinheiro, mas para aquela pizza de R$123 a gente tem. É ou não é, amados? Eu estou mentindo isso que eu estou falando? Ou é só lá em casa que isso acontece? É verdade. E eu louvo a Deus que a igreja cresceu ao ponto de ouvir o lado emocional dos nossos irmãos. Quantos irmãos que eu conheço da minha infância que morreram e não tem mais a oportunidade de entender que o pai e a mãe, eles só praticaram com você aquilo que eles aprenderam. Ninguém pode dar o que não tem. Nós vivemos uma vida inteira: eu sou assim por causa da minha mãe. Porque eu apanhei do meu pai, porque eu era obrigada a ir para a lavoura, porque eu tinha que acordar e eu não tinha nem chinelo. Uma vez eu ouvi isso de um homem: pastora, a senhora sabe, eu não tinha nem chinelo. E quando eu tinha, era um pé de um, pé do outro. E eu não tinha, eu tinha que levantar cedo, cortando geada, com os pés tudo trincados, para ir ajudar o pai na lavoura. E se a gente não fosse, a gente apanhava, era jogado lá no paiol. E aí aquele homem fazendo as mesmas repetições com o filho, com os filhos em casa, autoritário ao excesso. Por quê? Porque o seu menino interior, o seu emocional, nunca se desprendeu, queridos, e nunca de fato deixou a luz da voz de Cristo entrar na sua vida. Porque quando ele entra, sabe o que ele diz? Ei, filho! A primeira coisa que ele faz, ele lhe dá identidade de filho. Porque eu não tenho pai, o meu pai nos abandonou, eu fui rejeitada, minha mãe tentou me abortar várias vezes. Ele vai dizer assim: eu te adotei, tu és meu filho, tu és minha filha amada, e eu estava com você o tempo inteiro, meus olhos estavam sobre ti. A primeira coisa que o Senhor Deus faz, Ele afirma a nossa identidade. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você é filho de Deus. Mas sabe o que a gente faz, queridos? Eu vou contar uma experiência de família. Eu tenho uma irmã que é 7 anos mais velha que eu. Eu sou a caçula, né? E ela sempre soube, mãe sempre contou, que quando ela engravidou, meus pais tinham muitas posses, quando eles perderam tudo, ela engravidou de alguns irmãos meus, meu pai dava dinheiro para ela abortar. E um dos meus irmãos que ele fez isso é essa minha irmã, que é 7 anos mais velha que eu. E ela sempre teve um complexo muito grande, muito grande, muito grande, para tudo. Ela hoje, graças a Deus, ela pode, né? Ela mexeu no nariz, mexeu no olho, tudo que você imaginar, ela já fez. Mas como ela tinha todas essas questões, e ela tinha aquele trauma grande, porque o pai queria que a mãe me abortasse, bababá, bababá, que ela ouvia, né? Ela resolveu um dia ir para eu não sei o que ele era. Ele fazia regressão, psico alguma coisa. Ela foi. E ela contou toda a trajetória. E que a minha mãe era cristã. E que durante um período ela foi para a igreja, que ela tinha sido batizada. E tinha trauma, e tinha isso, e tinha aquilo. Quando ela terminou de falar, em uma sessão ele resolveu o problema dela. Ele olhou para ela e disse assim: sabe qual é o teu problema? O teu problema é a igreja. Pare de ir na igreja. E tudo isso vai ficar bem na sua vida. Tudo se resumiu à religião. Só que o que as pessoas não entendem é que nós não estamos aqui falando de uma religião.
Eu não estou aqui pregando uma placa denominacional, até porque esta igreja eu não fundei. Eu não pus o nome nesta placa. Eu estou falando de Cristo, o Cristo, Filho do Deus vivo. E as pessoas que não conhecem, não entendem. Ela recebeu esta informação e ela diz, poxa, acho que isso é bom. E é por isso que eu estou perguntando quais são as vozes que têm dirigido o seu emocional. Qual é o coach que você senta? Porque agora é moda, né? Qual é o coach que você senta? Ah, mas não é bem assim, pastora. Eu lembro a primeira vez, nada contra, viu, amados, que eu questionei a respeito da parede preta, qual era o motivo. Alguém me enviou um videozinho do Tiago Brunet. Tiago? E aí eu fiquei bem brava. Porque ele veio me falar de cromoterapia. Aí um dia eu fui conversar com outro pastor amigo meu. Ele disse, não, Leilinha, nada disso, maninha, nada disso, não tem nada a ver. É por causa disso, melhora e tal. Ah, ok. É que eu venho, irmãos, eu estou com 52 anos, concorda? Com 52 anos já é meio difícil tu mudar umas coisas, né? É ou não é? É. Eu venho de uma cultura que a igreja era o quê? Toda branquinha, pintada de azul por fora. Com as janelinhas brancas, de madeirinha, com um banco sem encosto. Que a gente dormia. Ó, não impeça seus filhos de dormir, porque eu dormia. Tinha vezes que eu babava toda a minha mãe. Mas eu tô aqui. Aleluia. Traga. Vai dormir, traga igual. O emocional dele está sendo trabalhado aqui, enquanto a palavra está sendo pregada, enquanto o louvor está sendo ministrado, enquanto as mãos se levantam para adorar. As minhas orações mais eficazes foram feitas enquanto meus filhos dormiam. Eu ia lá e pá, tacava-lhe o óleo na testa deles. Mãe, tu foi? Não, que nada, fui nada. Estava orando lá no meu quarto, tu que ouviu. Que nada, fui lá e quase derramei o vidro inteiro de óleo na cabeça do abençoado. Mas o que acontece, queridos? É tanta opção. Nós temos um cardápio, concordam comigo no YouTube? Um cardápio no Instagram, um cardápio no TikTok, e nós ficamos seletivos. E nós enchemos o nosso emocional, perdão de falar, de bobagem, de técnicas. Jesus não é técnica, Ele é Deus. Foi Ele que te fez, Ele que te criou, Ele sabe aonde está o problema. Eu lembro que certa vez em um retiro eu contei uma historinha referente aos carros da Ford. E essa história foi real. Um grande senhor em uma cidade, ele muito rico, ele comprou um carro top de linha na época da Ford. E o carro dele deu um problema. Só que na cidadezinha que ele morava, no interior dos Estados Unidos, ninguém sabia consertar o carro dele. Porque era uma novidade, né? Era um modelo mais novo. Ninguém sabia o que o carro dele tinha. E um belo dia ele saiu com o carro dele, o carro apagou, ele ficou parado dentro do carro pensando, e agora o que eu faço? O carro não vai nem para frente, nem para trás, nem para lado nenhum. De repente alguém chegou na janela do carro fechado e bateu. Um senhor de terno branco, bem apessoado, e fez sinal para ele abrir a janelinha lá do carro dele. Ele abriu. E disse, o que houve, amigo? Se não é um problema no meu carro, não sei o que ele tem, abra para mim que eu quero olhar. E ele foi e disse assim, já levei em todos os mecânicos especialistas aqui ao redor, e aqui na minha cidade ninguém descobre. Aí esse senhor muito inteligente foi dizer assim, mas se você já levou em todos, não custa mais um. Por persistência daquele homem, ele abriu o capô. E aquele homem entrou lá, mexeu. Saiu e disse assim, dê a partida. Ele deu a partida no carro e o carro pegou. E assim, como? É que esta série deste carro veio com um defeito, mas eu sei onde estava. Aqui está o meu cartão, vá em tal loja, em tal cidade, assim, e isso será solucionado pela própria fábrica. Ele olhou, sério? O homem deu adeus, tchau, ele pegou o cartãozinho, quando ele foi olhar, dizia, Henry Ford, o próprio dono
da fábrica. Então eu quero dar uma notícia para você. Você não foi feito por um Henry Ford. Você não foi feito por um Lamborghini. Você foi feito pela perfeita mão de Deus. Ele sabe onde cada pecinha se encaixa. Ele sabe onde cada parafusinho precisa ir. Ele sabe aonde precisa apertar. Ele sabe aonde precisa largar. Ele sabe, queridos. Mas nós vamos sangrando as nossas feridas emocionais em cima dos outros e buscando pela internet. Sem contar que tem uma péssima ideia nessa região, nunca tinha visto, que psicólogo é para louco. Quem disse para você que psicólogo é para louco? E mesmo que fosse, eu quero dar uma notícia para você, eu sou louca. E todo aquele que se converte a Cristo Jesus é louco, está escrito, para eles é loucura, mas para nós é poder de Deus. Nós precisamos, querido, eu preciso. Quantas vezes já sentei com o pastor Odilon, aprendo tantas técnicas com eles. Olha, essa aqui não é para mim, né? Vou te mandar lá para o pastor Odilon. Por quê, queridos? Porque nós somos esse carro com todas as engrenagens. Cada peça tem uma função. Eu lembro quando eu fui para tirar a vesícula, muito mal. A vesícula não serve para nada. Mentira de quem falou para você. Ela precisa existir para filtrar essa abençoada gordura que o gaúcho ama no churrasco. Aquele churrasco bem gordo, assim, aquela costela, sabe? De lamber os beiços, barbaridade. Não tem coisa mais gostosa. Mas se tu dá para um desvesiculado, que é o meu caso, acabou para mim. Eu fico muito mal. Para quem tem ainda vesícula, não, tem gente que já tirou e não dá problema, mas para mim dá. Eu passo uma noite de rainha, uma semana de rainha, por causa daquela gordurinha maravilhosa, que quando tu corta assim, que ele chama o teu nome, já ouviu? É maravilhoso. Não precisa, isso aí é... Não, se Deus colocou lá é porque precisa. Se estava lá, tem um motivo para estar. Então não deixe se enganar por vozes do mundo que dizem para você, você nasceu assim, olha, sua mãe era assim, seu pai era assim. Eu conheci o teu avô, e quem conheceu o teu avô, conheceu o teu bisavô, e diz que você é tal qual ele. Mentira de Satanás. Você é filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você não replica mais, você não vive mais naquele mundo, aquilo lá não te cabe mais. O Senhor Jesus tem poder de curar as tuas emoções, Ele tem poder de entrar no mais profundo da depressão. Eu já tive, eu sei o que eu estou dizendo. 50% você clinica e 50% você ora, 50% você chora. Eu sei o que eu estou dizendo. Em choro e lágrima, muitas vezes o Senhor me leva. Eu jamais vou tirar a minha vida, mas eu entrego a Ti. Eu já cumpri a missão, me leva. Quantas vezes eu fiz isso pela madrugada? Eu sei o que eu estou falando. E sabe o que eu mais precisei? De pessoas que se levantassem para orar por mim. Porque eu fui tão esperta, irmãos, que eu não deixava ninguém perceber que eu tinha. Quando a coisa estourou, era tão grave, que eu fiquei totalmente drogada. Quando o médico descobriu, ele é nosso membro hoje conosco, eu me deitei com a metade do meu corpo em cima da mesa, da escrivaninha dele. E eu agarrei o braço dele e eu disse assim, pastor, o que eu posso fazer pela senhora? Eu me deitei, segurei o braço dele e disse assim para ele, eu quero dormir, eu quero dormir, eu quero dormir. E sabe o que ele ouviu? Ele ouviu certo. O Espírito Santo abriu os ouvidos dele para ouvir o clamor da minha alma. Eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Era o que ele ouvia. E ali eu entrei com algumas medicações para depressão. Os 50% que precisava de equilíbrio. Os outros 50% eu fiz aos pés da minha cama, em cima da minha toalha, com a boca no pó, dizendo, Senhor, eu não nasci assim. Senhor, essa pessoa não sou eu, não me reconheço. Senhor, eu nunca tive isso, arranque isso de dentro de mim. Senhor, eu não quero ficar viciada nessa medicação. Não deixe.
deixa. Enquanto a casa dorme, eu fico acordada. Não existe Rivotril que me capote, irmãos. E a minha alma gemia, minha alma gritava. Eu não ouvi nenhum psicólogo pelo YouTube. Eu fui na fonte, eu fui no psicólogo dos psicólogos. Eu tive amigo, Pastor Odilon foi o primeiro a detectar. Tudo bem. E ele não está bem. E eu fingia que estava tudo bem. Quais são as vozes, queridos, que você está deixando falar com o seu emocional e muitas vezes tem infantilizado você até aqui na igreja? Não vive a plenitude de Cristo, não vive a plenitude do Evangelho, não vive a plenitude da palavra, porque você ainda está lá com 30 anos dentro da igreja querendo tomar leitinho. Para com isso, não é mais tempo de leitinho. Jesus está voltando. Está na hora desse churrasco bem gordo, uma feijoada, com bastante tutu, com bastante farofa, algo que seja até indigesto, mas que faça você olhar para frente e dizer: eu vou para o alvo, cuja soberana vocação é o céu. Não permita, queridos, que ninguém toque indevidamente no seu emocional. E esse é o primeiro que eu falo, porque isso é muito importante. A igreja precisa crescer nesta área. Nós temos muito caminho ainda a percorrer. Parar de olhar as situações como um problema e começar a ver como solução. Há uma solução, há um caminho. Há um caminho. E neste caminho há uma cruz. E essa cruz é transformadora. Essa cruz é libertadora. Esta cruz é curadora. O sangue dele nos cura, queridos. Eu sei o que eu estou falando. Então a primeira coisa que eu quero dizer: cuide com quem tem ministrado no seu emocional. Não permita que vozes que não são às vezes nem cristãs. Mas é o doutor fulano de tal. Alguém me enviou um videozinho. Clair, sei como é que é o nome. Lair, né? Acho excelente as dicas que ele dá, mas inviáveis muitas vezes. Quem já assistiu sabe o que eu estou falando. É tudo muito bom, queridos, mas precisa passar pela peneira, pelo crivo. Que crivo, pastora? O crivo da palavra. Sem este crivo, se não se enquadrar nela, se não estiver dentro dela. Mas eu recebi uma profecia, mas se não estiver na palavra, não é profecia, é profetada. Este é o primeiro. As vozes que falam com o nosso emocional. Muitas vezes até quando nós estamos no quarto e dormindo, aquela vozinha, né? Mansa, suave, a gente pensa até que é de Cristo. O teu problema é a igreja. Você vai, você entra, você sai, ninguém lhe cumprimenta. Você viu? A pastora chega, beija fulana, beltrana, ciclana, te pula. É mentira isso que eu estou falando, irmão? Só lá na minha igreja? É só lá na Cabode. Com licença. Só lá. Não acontece em outro lugar. É só ali em Gaspar. Você entende o que eu estou dizendo, queridos? Nós precisamos ser curados das nossas emoções. Quantas vezes a gente chega aqui na corrida, chega ou não chega? Eu sei o que eu estou falando. Pleno domingo, só tem o domingo, que tu não faz nada. E mesmo assim, às vezes tu chega em cima do laço. Eu chego, sou eu que chego. Mas tu não é a pastora da igreja? Sou, mas eu sou a primeira a pecar. E a primeira que confesso. Pequei contra o céu e contra ti. E vou e me apresento. Cheguei atrasada. Mas cheguei. Amém, queridos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aleluia. A segunda coisa, e antes de eu falar dessa, eu quero dizer uma coisa que eu aprendi com o pastor Odilon. As pessoas exigem de nós que nós sejamos equilibrados, certo? Meu Deus, mas essa mulher desequilibrada, já tirou até o sapato. Mas é impossível você ser equilibrado em qualquer ponto da sua vida se um deles está em desequilíbrio. Se você está desequilibrado emocionalmente, impossível sua vida espiritual estar equilibrada. Pastora, mas eu oro, falo em línguas, e daí? Porque quando eu chego na igreja, e daí?
o seu emocional desequilibrado, não ouve claramente a voz de Deus, ouve distorcida. Mas eu acho que não foi bem assim. Aí a serpente se aproveita, né? E faz como fez com Eva. Só que eu quero lembrar vocês, mulheres, que Deus criou uma inimizade entre nós e a serpente. Aleluia! Você entendeu, mulherada? Ô glória! Só eu que entendi. Deus criou inimizade de você e a serpente. Então não é para você ser serpente. Você não foi chamada para ser serpente. Você foi chamada para ser amiga, ajudadora, auxiliadora idônea. E a segunda, queridos, é na nossa vida financeira. Tem tantas vozes, né, no mundo. A máxima de hoje é a respeito do IOF. Eu estava ouvindo a CNN, como eu falei, né? Vai subir o combustível. Já jogaram lá no Google, não, onde foi? No Instagram, acho que foi, né, bem? Que o governador Tarcísio aumentou em 10% o combustível em São Paulo. E aí eu estava ouvindo a recém-notícia na CNN, dizendo que o presidente, nosso presidente, ele é, você tenha votado nele ou não, ele é, temos que orar pelo abençoado ainda. Ele foi lá e dividiu a meia-culpa com os governos dos estados, para não pesar tudo sobre o federal. Mas quem que aumentou? Aí vai aumentar a gasolina. Eu estou sentada na sala, irmãos, não riam de mim. Logo que saiu essa história aí que a gente ganhou as eleições, eu sabia que a gente ia começar a comer mais picanha. Não ri, irmão, calma, nem contei a história. Chego no mercado, né? E aí ele mudou a história. Era agora abóbora. E eu tô lá, passei com o carrinho e tal, comprando as compras do mês. Cheguei uma região grande assim de picanha. E lotado assim o mercado, início de mês, né? Funcionário público, vai tudo início do mês, né? Uma benção. Aí, alguns conhecidos do meu esposo, da saúde, pessoal da prefeitura, tudo por ali, né? Lá no Comprão. E eu olhei para ele lá no outro lado assim, tipo uns 3, 4 metros, talvez 5. E eu ergui uma abóbora cabuchá na mão e gritei para ele: ô bem, a picanha está na promoção, eu vou levar 2. O que tu acha? Ele me olhou. Só eu que faço, irmãos? Aleluia, não me deixa sozinha, irmão. Em nome de Jesus. Não deixa eu pecar só. Confessa que você já teve vontade de fazer isso no mercado, fora outras coisas. Automaticamente, quando ele falou o que hoje do combustível, 10. Como é que é? Quantos por cento, amor, que eu já nem lembro? Não lembro. Alguém lembra? Vai subir sábado já. Quando ele falou isso, meu marido vem vindo da cozinha. Eu olhei para ele e disse: ei, vai subir a comida tudo de novo. Por quê? É uma sequência. Por quê? Porque o arroz que vem aqui da minha terra linda, maravilhosa, nós somos o maior produtor de arroz, ou éramos, acho que ainda somos o primeiro no Rio Grande do Sul, né? Arrozeira. Ele vai como, queridos? Do Rio Grande do Sul para São Paulo, de São Paulo para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, como que ele vai? A nado? De carro não vai mais, amado. Seria mais fácil dar um pouco de trato, o bicho vai, né? Ele vai de caminhão. Automaticamente, se subir o preço da gasolina, o que vai aumentar? O preço do arroz, da picanha. A picanha amarelinha, aquela que tu compra lá no Hortifruti, vai subir também. Então nós somos conduzidos muitas vezes, queridos, por estas vozes, que dizem para nós assim, tem que rir. Quem aqui pensa em ir para Disney? Você sabe que acabou, né? Aquela vozinha diz: nunca mais que eu vou para Disney. Viu o preço do dólar? Sabe aquele iPhone que eu queria? Pois é. Não, né? Um dia eu disse para minha irmã: quê? Quanto que é esse bicho aí? 14 mil. 14 mil, compra um carrinho sequinho. Tem uns fusquinhos assim que não paga. Não paga, tu sabe, né, pastor? Eu já pedi pro meu marido, quando eu tirar de novo a carteira, eu quero um Fusca. Porque ele não paga IPVA.
E quando tu bate, quem fica prejudicado é o outro, que é o meu caso, né? E nós estamos com estas vozes, queridos. O dólar subiu, o combustível subiu, a comida subiu. O ministro da economia, aleluia, Jesus, ele vai em pronunciamento público para falar que tudo é mentira, que é fake news, e tu não sabe para que lado tu vai, e se tu vai para a direita dá errado, e se tu vai para a esquerda também não deu certo, se tu fica no meio, deu zebra. É ou não é? Não sei, você é do tempo do Fantástico antigamente, né? Coluna do meio era zebra. E é isso que acontece conosco. Nós ficamos ouvindo as vozes. Não, é que agora assim, ó, investe em criptomoeda. Até o Trump, ele lançou uma criptomoeda, que eu já nem me lembro mais o nome, que no primeiro dia eu fui ver. Estava até boa para comprar, o precinho dela estava bom, né? Para comprar, porque é lançamento. Agora, se ela falir, todo mundo falir junto, concorda comigo? E aí a gente fica nisso, meu Deus, nem é investidor da bolsa, queridos, nós não somos, quem aqui é? Não me deixa passar vergonha, só eu que não sou? Os irmãos todos investem na bolsa de valores? Ah tá, achei que só eu que não investia. A gente não está nem aí, porque a gente não investe na bolsa de valores. Eu não invisto. Mas a gente está preocupado porque falaram da bolsa de valores. E a gente começa a andar por uns ventos, queridos, que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus nos diz. Totalmente fora do que a palavra de Deus nos diz. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Salmos 24:1. A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. O quê? A terra. A terra. A terra, ela pertence ao Senhor. O mundo e todos os habitantes lhe pertencem. E a gente fica correndo de um lado para o outro, desesperado, bem barata tonta. E aí começa a colocar os pés pelas mãos, é um empréstimo em cima do outro, e aquilo vira uma bola de neve. É ou não é, queridos? Muitas vezes a gente sai e gasta o que não tem para mostrar para quem não está nem aí com a gente. E você fica endividado. Mas por que muitas vezes a gente faz essas coisas, queridos? Por causa do nosso emocional que ainda está abalado. Eu preciso provar que eu venci. Eu preciso provar que eu dei certo na vida. Eu preciso provar. Para quem, amados? Tem gente que até já morreu e você está querendo provar alguma coisa para alguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Porque o teu Deus é quem te justifica. Eu lembro que uma vez eu aprendi com uma amiga minha, já lá em Uruguaiana, ela dizia assim: Leila, tu fez? Eu digo, não fiz. Tu fez? Não fiz. Então não te justifica. Quem muito se justifica é porque fez. Queridos, quantas calúnias batem na nossa porta? Quantas difamações, quantas pedradas? Tu acha que eu vou para o Facebook? Para quê? Vou expor minha vida para todo mundo saber. Vou dar minha opinião política, que ninguém está nem aí interessado, queridos. As pessoas não estão interessadas. Se eles estivessem interessados, eu teria sido convidada para ser presidente da república. Eu não fui, você foi? E a gente fica aí, cuspindo todas essas coisas que não nos fazem bem. E vamos entrando com a nossa vida financeira água abaixo. Porque não temos planejamento. Porque a gente acha que não precisa fazer planejamento. Nós somos filhos de Deus. Ah, mas pastor, é assim, ó. Eu recebi uma palavra de Deus. Querido, se nós formos perguntar, 100% da igreja recebeu uma palavra de Deus. Mas Ele não diz que é para você se afundar em dívidas. Ele não disse vai lá e abre. Depois que a gente abre, a gente vai lá e diz: ai Senhor, eu abri e dei o errado. Vou lhe contar uma situação minha. Queria ajudar em casa, que o meu marido teve quase 4 anos desempregado. Quando nós saímos da denominação em que nós éramos pastores, ele ficou quase 4 anos desempregado. Quase isso, né, amor? E eu decidi que eu ia ajudar. O que eu sei fazer? Sempre fiz. Quando eu cheguei aqui nessa terra, eu fazia torta. E estava muito em voga o quê? Os bolinhos de pote. Fui fazer.
começar a ajudar e tal. Fiz escola de Esther em 2017. Em 2018, nós fomos no Empartir para trazer a escola para Gaspar. E eu tô lá. Fui para frente na hora que a pastora chamou. Me deitei, botei minha boca no pó e comecei a chorar e disse: Senhor, eu tenho tanta dor no meu braço, eu tenho tanta dor no meu pulso, de ficar mexendo doce até de madrugada, fazendo os doces. Eu preciso, Senhor, do meu braço. Como é que eu vou te servir? Eu preciso. Olha, eu preciso fazer esses bolinhos de pote. Senhor, eu preciso do meu braço para te adorar. Quando eu terminei de falar isso, eu ouvi aquela voz que veio. Não foi ninguém, eu ouvi o próprio Deus. Chegou e disse assim no meu ouvido: mas eu não te pedi para fazer bolinho de pote. Quem quis fazer bolinho de pote foi você. Eu mandei tu fazer. E eu parei assim, comecei a chorar e disse: Senhor, eu nem te consultei. Essa é a verdade, queridos. Nós nem consultamos a Ele a respeito da nossa vida financeira, porque quem sabe da minha vida financeira sou eu. E o Senhor nos deixa exemplos na Bíblia. Um dos maiores que eu acho fantástico. Uma vez eu estava conversando com meu esposo em casa, eu falei sobre esse exemplo. Quando um dos profetas da casa de Eliseu morre e aquela viúva vem: olha, teu servo morreu e ele deixou uma dívida, agora os credores vieram e até meus filhos querem levar. Analisando friamente esse homem, queridos, ok, ele era um servo de Eliseu, um dos profetas na escola de profetas. Ele não pensou em nenhum momento que isso poderia acontecer com ele? Essa é a verdade, se você for analisar. E eu estou falando isso como pastora, como líder de uma comunidade. Eu digo para você, a gente não se preocupa. Quantas vezes tentaram me vender seguro, e eu disse assim: eu não quero, querida. Mas é assim, é assim, é assim. E o banco insiste: querida, eu já tenho um seguro. Ah, é? Qual é a sua seguradora? JC. Ah, eu não conheço, querida, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu seguro. Só para te entender. Mas, queridos, eu tive câncer. E quando eu tive câncer, o meu filho menor estava com 11 para 12 anos. Se eu tivesse partido, se eu tivesse me levado, se eu tivesse feito um seguro, mas qual é o nosso pensamento? Vou falar por mim. Elas começam a fazer umas propostas mirabolantes, né, pastor, pra gente. E tanto se tu morrer, e tanto, mas se eu morrer eu não vou usar, amada. Mas se tu ficar aleijado, mas e eu vou querer 25 mil aleijado, eu quero 25 mil de pé. E assim elas começam, é ou não é? A gente nunca pensa no amanhã, queridos. A gente não pensa, o Senhor nos deu o quê? Discernimento. Nós precisamos cuidar da nossa vida financeira, ter ela equilibrada, para ninguém chegar aqui na igreja e dizer: aquele velhaco faz louvor, aquele lá mal pagador. Verdade ou não é, pastora, que fazem isso? Eu ficar devendo. Eu lembro que o ano passado, eu fui acusada por uma manicure. Caí na desgraça, não sei se alguém faz ou tem, me perdoe, mas eu caí na desgraça de fazer a unha em gel. Até hoje, né, pastora Kátia, sofro com as unhas por causa disso. Mas eu queria. Meu menor foi e disse assim para mim: vai lá, mãe, que eu vou pagar, eu pago. Toda feliz, né, fazer. E fiquei com essa moça durante muito tempo, fazendo a tal da unha em gel. Até um dado momento assim que cansou e quebre. E ai meu Deus, é caro. E assim, mas é teu filho que paga. Eu digo: só porque é ele que paga eu tenho que fazer isso? Não quero mais, vou tirar. Última vez que eu fui nela, eu disse: eu vou tirar. Tá. Passaram-se. Isso foi em 2023, eu acho, né? Das unhas. Em 2024 agora, estou para começar o nosso grupo de mentoria na igreja. Exatamente no dia 5 de agosto, estou em casa e alguém me liga: ô pastora, meu tesoureiro da igreja, tu tens uma dívida com uma pessoa chamada assim, assim? Não, dívida? Ela é manicure. Voltei assim, sabe quando tu faz aqueles tijolinhos de montar assim, volta para... sim, eu
eu chamo ela de Vitória. Tinha esquecido que o nome dela era Aradia. Olha, entregando o nome da pessoa, né, pastora? Tá filmando, amado? Aleluia, glória a Jesus. Corta, que nem diz aquele abençoado, aquele pastor, é live? Ele, você tá na live, corta. E, ok, fui lá e disse, deixa comigo, não devo nada. Fui lá e mandei uma mensagem. Oi, lindona, tudo bom? Como é que você tá? Não, assim, querida, chegou no meu ouvido, tô devendo alguma coisa para você? Se eu tô devendo, quero pagar. Assim, ó, você ficou de vir aqui na igreja, de frequentar, de andar conosco. Você passou 2022, 23, 24, você não veio. Estamos esperando você. Mandei. Nada. Daqui a pouco eu disse, vou ligar. Se ela não falar, vou ligar. Oi, pastora, saudade de ti, bababá. Ai, queria saber quanto que eu te devo. Como assim? Não, que chegou um assunto que eu te devo. Não, pastora, não, eu te devo. Quanto que eu te devo? E ela nada, aí gravei um áudio. Amada, assim, ó, eu ensino. E isso é caráter. Eu ensino sobre isso na igreja, na escola de Esther, sobre caráter. Eu quero pagar você se eu devo. Me perdoe se eu esqueci, se eu não te paguei. Me perdoe se, quem sabe, ficou algo para trás. E tantas coisas que a gente faz, não justifica, né? Explica, mas não justifica. Diz pra ela, mas eu quero que você me diga quanto eu lhe devo. Aí ela fez o que eu queria. Ela gravou um áudio, pastor. Você não me deve nada. E depois de tanto tempo também, se ficasse devendo, né? O que tem? Não. Mandei outro áudio. 5, 10, 15, 30 reais. Quero lhe pagar. Porque eu ensino sobre isso. Eu sou a primeira que tem que beber dessa água. Eu ensino sobre caráter. Aí ela mandou outro áudio. Pastora, que é isso? Tu não me deve nada. Não ficou nada para trás. Está tudo ok entre nós. E tá. Então tá, amada. Querendo aparecer aqui, dizer, não, querida, obrigada. Tô com muita coisa para fazer. Na mesma hora peguei o áudio dela e enviei para o nosso tesoureiro. E esse eu já estava me preparando aqui para fazer o Pix na hora. Se a senhora devia. Eu digo, eu sabia que eu não devia. O meu filho menor foi pro celular. Eu tenho todos os espelhos. Eu peço aqui, porque vou bater o ano inteiro. Faz nada disso, negão. Fica calmo, fica tranquilo. Eu não fiz. Eu sei. Eu preciso entender, queridos, que isto faz parte do meu caráter cristão. Eu preciso ter noção de quem eu sou. Eu preciso ter noção do mundo onde eu vivo e que não preciso eu falar muito. Eu só preciso viver o que é pregado. Quantas pregações vazias, queridos. Quantas mulheres ou quantos esposos que não se convertem porque a mulher fala, mas ela não vive o que ela fala. E as vozes que vêm do mundo tentando nos tirar. Nós entramos em tantas furadas, queridos. Eu lembro que nesse mesmo período que eu me operei do câncer, que eu tirei útero, ovário, trompas, o meu marido caiu num golpezinho. E não era pouco. Até hoje nunca voltou esse dinheiro. Vai voltar, vai vir. Nunca veio. E nós nunca morremos de fome, mas foi erro nosso. E um dia eu disse para ele, enquanto nós não souber administrar, Deus não dá. Eu quero ser rico, mas você sabe administrar seus 100 reais? Eu quero ser rico, mas eu me apresento sempre na presença de Deus sem nada. Um dia o Senhor me disse assim, nunca te chegues à minha presença de mãos vazias. E eu entendi naquela madrugada, Senhor, então vamos fazer assim, eu não ganho muito. Eu vou separar um valor de oferta por mês. E este valor de oferta eu vou dividir por cultos no mês. E todo culto eu tinha uma oferta. Um dia eu fui para frente com 5 reais na minha mão e disse, Senhor, aqui está o meu carro. Pá, botei lá, louca, 5 pila. O Senhor nos deu um Peugeot automático. 308, isso? 207 SW. Aí, queridos, tudo dizia que estava acabado. Tem momentos na nossa vida que Satanás vem da dança, tripudia, diz assim, o quê? 10 anos com o Peugeot. Queridos, perdão se você tem, mas se você tem, dá um jeito de passar para frente, o querido. Ele é uma bênção. Mas assim, eu tinha dias que ele ficava na garagem por 15 dias sem dar sinal de vida. E nós dependíamos dos irmãos de andar de a pé do carro da minha irmã. E eu orando ao Senhor. Meu marido não queria mais nem ir nas garagens.
Ninguém queria pegar o Peugeot, irmãos. Ainda é automático, os caras diziam assim para ele. Um dia nós chegamos lá, o cara disse assim, 15 pila. Digo, querido, eu não achei no lixo. Dei as costas, está no meu nome, tu não vende? Eu disse assim para ele. Que 15 mil? A gente pagou 69 para esse abençoado. Não, nem sei mais. Fui embora para casa. E foi. O ano passado, Escola Esther. Estou lá, a pastora Gi vem pregar para nós. Vida com propósito. Quando está terminando, eu venho para o canto assim, para ajudar a ministrar. Ela foi e me olhou e disse assim, pastora, eu estava vindo para cá e Deus me deu uma palavra que eu preciso entregar para vocês. Vocês estavam fazendo 7 anos nesta igreja, não é? 7 anos, fizemos na semana passada. Disse assim para ela, pois o Senhor me diz que Ele fará contigo como Ele fez com Jacó. Ele está mudando o DNA desta igreja. E Ele te dá uma prova de que Ele está mudando o DNA desta igreja. Eu já na hora botei as mãos assim, eu quero, Senhor. Se é de ti, vai lá, vai pegar o carro. Tu tem fé, irmãos, mas um Peugeot, desculpa aí. Amém. Sabe aquele... Sou eu que vou nas garagens. Eu escuto o que eles falam, caramba. Eu o quê? Eu escuto o que eles falam. Um belo dia, meu menino menor, ele toca para nós, tocava, né? Até ir para a faculdade, no piano. Ele num sábado começou a incomodar. Vamos na garagem, vamos. Ai, bem, vamos com esse guri. Tinha acabado de sair da prefeitura em abril. Fomos na garagem, lá em Blumenau. O rapazinho nos atendeu e disse, hoje você sai daquele carro. Eu por dentro, sabe aquele? Convicção. Hoje você sai de carro daqui. E eu pensando, bom, ela disse que o Senhor ia nos dar um carro. É impossível, Senhor, mas Tu és o Deus do impossível. Só para você entender. Eles ficaram com o nosso carro acima da FIP. Né, amor? E nós saímos com o sonho do meu marido, que era voltar para o Ford. Um Focus 2016. Que o nosso era um 2011, 2012. Olha o salto que a gente deu. Para muitos, talvez vai ali, vai olhar o nosso carrinho sedazinho assim, não é nada. Pega a estrada para o Rio Grande para te ver coisa linda. Uma espaçonave, maravilhoso. Talvez para quem tem uma caminhonete grandona vai dizer que não é nada, mas foi Deus que me deu, porque Ele é fiel, com as suas promessas Ele cumpre. Eu só preciso tapar os ouvidos para as vozes contrárias. Amém, queridos? Nós precisamos estar alinhados. Eu já passei da minha hora, mas eu quero encerrar com esta palavra. Qual é a voz que você tem ouvido na sua vida espiritual? É o último. Quais são as vozes que têm dirigido a sua vida espiritual? Com quem você tem se aconselhado? Eu já tive experiência de pegar mulheres com 40 e poucos anos se aconselhando com menina de 18. É impossível. Nós vamos para a internet ouvir pregações, escolher a dedo aqueles que nós queremos ouvir, mas aqueles que pagam preço por nós para trazerem a palavra todo dia na nossa igreja, muitas vezes nós não queremos ouvir. Como a sua vida espiritual tem sido dirigida? Qual é a voz que você tem ouvido? Será que você, assim como os discípulos, está neste barco e você ainda não reconhece a voz de Deus e diz, se és Tu, me chama sobre as águas? Quem tem sido você na sua vida espiritual? Te coloca de pé em nome de Jesus. Será que quando o Senhor Deus, Ele fala contigo, Ele brada contigo, você consegue reconhecer? A sua palavra diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o quê? Me conhecem. Será que você tem conseguido distinguir entre tantas vozes, queridos? Vozes que gritam aí no mundo. Vozes que escarnecem do nosso Deus.
Vozes que não sabem. Quantas vezes eu já escutei de membros meus que se converteram, que vêm de famílias católicas, ou espíritas, ou qualquer outra religião. Assim, agora, nas reuniões de família, eu sou o assunto, pastora. Eu digo, por que, filha? Porque eles dizem que agora eu estou dando dinheiro para o pastor. Quantas pessoas por causa disso deixam de vir na igreja e começam a acreditar. Mas olha aquele carrão do pastor. Mas você viu? Botaram o ar 60 mil, 2 ar. 60 mil BTUs. Tem que ter, é o melhor para você. É o melhor para nós. É o melhor de Deus. A palavra de Deus diz que Ele vai nos dar o melhor mel e o trigo. O melhor trigo e o mel que corre da rocha. É para nós, é para os nossos filhos, é para nossa descendência, é para nossa casa, é para nossa igreja, é para os nossos negócios, é para nossa família. Serão atingidos, mas você precisa crer que a voz de Deus, ela precisa sobressair acima das vozes do mundo. Quais são as vozes que você tem ouvido? E nesta noite, você quer dizer, eu nunca mais as ouvirei. Eu quero ouvir a tua voz e fazer diferente. Marcar a minha geração, marcar a minha história, marcar a minha casa, a descendência dos meus pais. A partir de hoje começa uma nova geração através de mim. Outros serão tocados pelo meu testemunho, pela minha dedicação a ouvir e ter intimidade com aquele que me amou primeiro. Quem sabe tudo que você quer é ouvi-lo mais. Eu convido você, saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Faça uma aliança com Deus, faça um voto com Deus. Diga, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu ouso sair da mesmice. Eu ouso ir mais fundo, eu ouso mergulhar nas águas. Eu ouso pisar para fora do barco, porque eu sei que a voz que está falando comigo é a voz do meu Jesus. Eu sei quem tu és. Talvez tudo que você precisa é sair do barco do conformismo, querido. Sair deste barco, está confortável até. Mas não foi para isso que Jesus te chamou. Ele te chamou para ser um pregador da sua palavra. Ele te chamou para ser um evangelista nesta casa. Ele te chamou para você servi-lo a tempo e fora de tempo. Quer gostem, quer não gostem. Quer a sua família aprove ou desaprove. Você tem um chamado. Não foram homens que lhe chamaram, foi o próprio Deus. Ele te chamou e disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então saia da sua zona de conforto. Enquanto a banda toca e canta uma canção, saia do seu lugar, querido. Saia do seu lugar enquanto eles cantam. Sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. E que seguro estou se frágil me sentir. Ele quer fazer você se sentir segura. Que não estou só, pois eu pertenço. Quem sabe é na sua área emocional, nesta noite tem cura. Cura para suas emoções. Sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Que seguro estou se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Sim, Deus, nós declaramos, Senhor, nós te pertencemos, Pai. Nós somos teus filhos amados, Senhor. E nesta noite nós declaramos, Pai, nós queremos ouvir a tua voz, não apenas ouvi-la, mas distingui-la entre tantas e tantas vozes que falam conosco. Saber a diferença de quando és tu falando e quando não é. Nós queremos, Senhor, sair do comodismo, da zona de conforto.
e ouvir esta voz que nos chama sobre as águas, ouvir esta voz que nos chama para o secreto, ouvir esta voz que nos chama para ter mais intimidade, para conhecê-lo a fundo, essa voz que nos chama para servi-lo, essa voz que nos chama de filhos amados. Deus, que esta voz tua se sobressaia sobre todas as outras vozes que muitas vezes falam na nossa mente, que sussurram no nosso ouvido. Você perdeu, você nunca chegará a lugar algum, você não nasceu para vencer. Nesta noite, Senhor, nós revogamos estas vozes e nós declaramos que existe apenas uma voz, a voz do nosso amado, a voz do nosso amado Jesus, aquele que nos resgatou das trevas para a sua luz. Nós declaramos que toda opressão, que toda depressão é sujeita a esta voz, a voz que coordena os mares, a voz que se sobressai em meio à multidão, é a tua voz. Senhor, nós queremos abrir nesta noite os nossos ouvidos espirituais e declarar que eles te pertencem. Nós somos teus, Jesus, nós somos teus. Nós queremos ouvir apenas a tua voz, nada mais do que a tua voz, nada além do que a tua voz e aquilo que tu tens para nós, Senhor. Deus, nós consagramos agora os nossos ouvidos, a nossa mente, para que nós possamos reconhecer a tua voz, porque ela é incomparável. A tua palavra diz que a tua voz despedaça os cedros do Líbano, a tua voz despede chamas de fogo, Senhor. A tua voz é como a voz de muitas águas. Que nesta noite os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para ouvir esta voz que é como um trovão, despede chamas de fogo. Então, Senhor, começa a ministrar nos nossos corações, nos nossos ouvidos, na nossa mente, e que nós venhamos despertar para ouvir a tua voz. Nós não aceitamos, Senhor, outra voz senão a tua. É o que nós declaramos nesta noite e apresentamos os teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Receba nesta noite que o Senhor venha blindar os teus ouvidos contra todas as vozes contrárias, e que você possa ouvir apenas a voz do amado e doce Espírito Santo de Deus. Amém?